Nós temos agora à tarde uma interessante palestra sobre experiência de vida, ministrada pela inspiradora da Lei Federal 11.304/2006, Lei Maria da Penha, que repercutiu de forma positiva e ganhou espaço visando aumentar o rigor das punições sobre crimes domésticos, que é normalmente aplicada pelos homens que agridem fisicamente ou psicologicamente a mulher. Para coordenar esta palestra, convido a colega Tereza Liduína Santiago Félix, vice-presidente de Ações da Seguridade Social da Anfip, para que faça a apresentação de nossa palestrante. Já chegando neste momento, eu gostaria de receber com muitos aplausos a nossa palestrante, Maria da Penha Maia Fernandes, a quem convido para compor esta mesa. Por gentileza, Maria da Penha, seja recebida com bastante aplausos por esta plateia. Boa tarde, colegas. É uma satisfação enorme e a UFIP focada em todos os assuntos de interesse da sociedade. Esse tema da violência contra a mulher é um tema muito importante. A razão disso é que temos aqui a mulher que inspirou a lei que defende a mulher, e esta mulher, com muita satisfação, é a nordestina Maria da Penha Maia Fernandes, que tornou-se símbolo do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, quando, diante da impunidade do caso que quase culminou com o seu assassinato, não se calou. E ela escreveu: "Sobrevivi, por isso posso contar". E essa obra foi muito importante para o surgimento desta lei 11.340, que é a lei que recebeu seu nome, Maria da Penha. Ela procurou recursos nacionais e internacionais e conseguiu fazer a diferença na sociedade brasileira. Devido à sua perseverança e esperança, o Brasil hoje conta com uma das 3 mais avançadas do mundo. E esta lei se chama Maria da Penha. A partir do seu envolvimento pessoal com a causa, Maria da Penha fundou em 2009 o Instituto Maria da Penha, que institucionaliza as suas ações de forma que essas atinjam o maior número de pessoas e tenham sua continuidade preservada. O Instituto Maria da Penha tem como missão criar mecanismos para o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher e resgatar o valor da pessoa humana na sociedade brasileira. Para ressaltar a importância desse tema, nós pesquisamos, encontramos algumas pesquisas que dão números que são alarmantes. 48% das mulheres agredidas declararam que a agressão foi em casa. 3 em cada 5 mulheres jovens sofreram violência. 56% dos homens admitem que já cometeram alguma forma de violência contra a mulher. 77% das pessoas que foram entrevistadas relataram que viviam em situação de violência. 80% dos casos entrevistados, a violência foi cometida por homens que a vítima tinha relação afetiva. E 98% das pessoas entrevistadas conheciam Maria da Penha. Eis a importância do assunto que a Anfip, nessa 25ª convenção, traz a essa bela Maceió. E a principal finalidade da lei de Maria da Penha não é punir os homens, é prevenir e proteger as mulheres da violência doméstica e fazer com que esta mulher tenha uma vida livre de violência. Com a lei Maria da Penha, melhorou muito a situação, mas ainda temos muita violência contra as mulheres. Antes de iniciarmos esta palestra,
nós teremos uma apresentação com o senhor Tião Simpatia, em homenagem à nossa palestrante. Tião Simpatia é poeta popular e arte educador. É autor de vários cordéis, dentre eles o mais famoso, a Lei Maria da Penha em Cordel, criado a partir dos principais artigos da lei, inclusive sendo reconhecido pela ONU como obra de grande relevância sociocultural. Convido então o nosso querido Tião Simpatia para prestar homenagem à nossa palestrante. Com a palavra, Tião Simpatia. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Eu sou Tião Simpatia, podem chamar de Tião. Da Lei Maria da Penha eu faço a divulgação, aquela que desce a lenha em sujeito valentão. Bom, gente, como já dá para ver, eu sou nordestino, sou do Ceará. Aprendi a ler e escrever aos 15 anos de idade. Eu costumo dizer que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500. Eu descobri o mundo aos 15 anos, em 92, quando aprendi a ler através da literatura de cordel. Foi com esses folhetins que um tio meu comprava na feira e lia pra gente, que eu me fascinei pela leitura. Hoje a gente já rodou o Brasil inteiro, fomos 4 vezes à África, a Europa, o Panamá, fazer intercâmbio, divulgar nossa cultura e divulgar nossa lei. E descobri que nesses países também, inclusive Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, na África, tem leis de proteção à mulher inspirada na legislação brasileira, e Maria da Penha é muito querida por lá também, né? Porém, antes de fazer o cordel, eu vou fazer 3 versinhos que eu fiz lá no camarim, e alguém me pediu. Tia, por que não faz? Foi a senhora, né? Eu vou fazer aqueles 3 versinhos que Adão e Eva expulsam do paraíso, que é mais ou menos assim. Quando Deus fez a mulher, ele tirou uma costela de Adão, segundo dizem, para poder inventar ela. E por que não a cabeça ou os pés? Me esclareça. A resposta sei de cor. O homem, vindo do pó, ao pó retornará, e a mulher o seguirá, lado a lado. Vejam só. Se fosse feita dos pés, seria inferior. E se fosse da cabeça, seria superior. Mas Deus, com todo cuidado, já tinha um plano traçado. E disse, nem à frente, nem atrás, nem em cima e nem embaixo. É ao lado, fêmea e macho, para que possam ser iguais. Mas eu acho que a mulher foi feita do coração. E a Bíblia está errada? Não, é claro que não. Deus fez sim da costela. Mas para dar vida a ela, eu penso que o Criador tirou o coração meu e de presente lhe deu em troca do seu amor. Pode tinha que ser uma tarde todinha para a gente poetizar aqui, né? Mas eu sei que a agenda é corrida. Vamos lá. A Lei Maria da Penha em cordel, que eu fiz a pedido da Maria da Penha logo no início do nosso trabalho em 2007. Diz mais ou menos assim: a Lei Maria da Penha está em pleno vigor. Não veio para prender homem, mas para punir agressor. Pois em mulher não se bate, nem mesmo com uma flor. A violência doméstica tem sido uma grande vilã. E por ser contra a violência, desta lei me tornei fã, para que a mulher de hoje não seja uma vítima amanhã. Toda mulher tem direito a viver sem violência. É verdade, está na lei que tem muita eficiência para punir o agressor e a vítima da assistência. Está no artigo 1º que a lei visa coibir a violência doméstica, como também prevenir com medidas protetivas e ao agressor punir. Já o artigo 2º desta lei especial, independente de classe, nível educacional, de raça e etnia e orientação sexual, de cultura e de idade, de renda e religião, todas gozam dos direitos, sim, todas, sem exceção, que estão assegurados pela Constituição. E que direitos são esses? Eis aqui a relação. A vida, a segurança, também a alimentação, a cultura e a justiça, a saúde e a educação. Além da cidadania, também a dignidade, ainda tem moradia e o direito à liberdade. Só tem direito nos as, nos os, não tem novidade? Tem direito ao esporte, ao trabalho e ao lazer, ao acesso à política para o Brasil desenvolver e tantos outros direitos que não dá tempo de dizer. E a Lei Maria da Penha cobre todos esses planos?
já estão assegurados pelos direitos humanos. A lei é mais um recurso para corrigir outros danos. Por exemplo, a mulher, antes da lei existir, apanhava e a justiça não tinha como punir, ele voltava para casa e tornava a agredir. Com a lei é diferente, é crime inaceitável. Se bater, vai para a cadeia. A agressão é intolerável. O Estado protege a vítima, depois pune o responsável. Segundo o artigo 7º, os tipos de violência doméstica e familiar têm na sua abrangência as 5 categorias que descrevo na sequência. Conte aí, ó. A primeira é a física, entendendo como tal qualquer conduta ofensiva de modo irracional que fira a integridade e a saúde corporal. Tapas, socos, empurrões, beliscões e pontapés, arranhões, puxões de orelha, seja um ou sejam 10, tudo é violência física e causam dores cruéis. Vamos ao segundo tipo, que é a psicológica. Esta merece atenção mais didática e pedagógica. Com a autoestima baixa, toda a vida perde a lógica. Chantagem, humilhação, insultos, constrangimento são danos que interferem no seu desenvolvimento, baixando a autoestima e aumentando o sofrimento. Terceira, violência sexual. Dá-se pela coação ou uso da força física, causando intimidação e obrigando a mulher ao ato da relação. Qualquer ação que impeça esta mulher de usar método contraceptivo ou para engravidar, seu direito está na lei, basta só reivindicar. A quarta categoria é a patrimonial. Retenção, subtração, destruição parcial ou total dos seus pertences, culmina em ação penal. Instrumentos de trabalho, documentos pessoais ou recursos econômicos, além de outras coisas mais, tudo isso configura em danos materiais. E a quinta categoria, gente, é violência moral. São os crimes contra a honra, está no Código Penal, injúria, difamação, calúnia e etc. e tal. Pois bem, segundo o artigo 5º, esses tipos de violência dão-se em diversos âmbitos, porém é na residência que a violência doméstica tem sua maior incidência. E quem pode ser enquadrado como agente agressor? Marido, companheiro, namorado ou ex-amor. No caso de uma doméstica, pode ser o empregador. Se por acaso o irmão agredir a sua irmã, o filho agredir a mãe, seja nova ou anciã, é violência doméstica, são membros do mesmo clã. E se acaso for o homem que dá a mulher apanhar? É violência doméstica? Você pode me explicar? Tudo pode acontecer no âmbito familiar. Neste caso é diferente. A lei é bastante clara. Por ser uma questão de gênero, somente a mulher ampara. Se a mulher for valente, o homem que livre a cara. E procure os seus direitos da forma que lhe convenha. Se o sujeito aprontou e a mulher desceu-lhe a lenha, recorra ao Código Penal, não à Lei Maria da Penha. Agora, num caso lésbico, se no qual a companheira oferecer qualquer risco à vida de sua parceira, a agressora é punida, pois a lei não dá bobeira. Para que os seus direitos estejam assegurados, a Lei Maria da Penha também cria os juizados de violência doméstica para todos os estados. Aí, cabe aos governantes de cada federação destinarem os recursos para a implementação da Lei Maria da Penha em prol da população. Espero ter sido útil neste cordel que criei para informar o povo sobre a importância da lei, pois quem agride uma rainha não merece ser um rei. Dizia o velho ditado que ninguém mete a colher em briga de namorado ou de marido e mulher. Não metia, agora mete, pois isso agora reflete no mundo que a gente quer. Muito bem! Obrigado, gente. Obrigado.
agradecemos ao simpático poeta pelo cordel apresentado. Muito obrigada. E já passamos a palavra para a nossa palestrante, Maria da Penha. Boa tarde a todas as pessoas presentes. É um prazer estar falando para esse público tão seleto, né? E que tem a curiosidade, teve a curiosidade de querer saber sobre a minha vida, e é o que eu tenho feito desde 2006, quando a Lei 11.340, 2006, foi sancionada, né? E batizada com o meu nome, como uma homenagem simbólica solicitada pela OEA. Antes de contar a minha história de vida, eu gostaria de falar que no universo de 84 países, o Brasil ocupa o 7º lugar em violência contra a mulher. Enquanto, via de regra, os homens são assassinados por estranhos, ou no trânsito, nas brigas de rua, portanto, são assassinados por pessoas com quem não mantém nenhum vínculo afetivo, as mulheres são assassinadas dentro de suas próprias casas por quem deveria protegê-las. No Brasil, a cada 15 segundos, uma mulher é espancada. Essa é a nossa realidade da violência doméstica, que agora que as pessoas estão tomando conhecimento por causa da sanção dessa lei. Então, com a criação das políticas públicas que fazem com que a lei funcione, as mulheres estão denunciando mais e a violência doméstica está aparecendo nas estatísticas. Antes, esta violência era encoberta, não se tinha conhecimento do que se passava dentro das 4 paredes de um lar. Se é que se numa casa que tem violência, pode chamar esse espaço de lar. E por que existe a violência doméstica? Por que a nossa cultura é machista, que impede que sejam criadas políticas públicas? Porque sempre os homens foram criados como seres superiores às mulheres. E que sempre a sociedade estimulou essa superioridade. Então, como é que a gente percebe essa superioridade na nossa cultura? Quando a mãe cria os meninos e as meninas de forma diferente, educam os dois de forma diferente. Isso acontece na sala de aula também. Então, quando a professora comenta, os meninos podem jogar bola no recreio, mas as meninas vão ficar na sala de aula para a gente arrumar a sala para depois do recreio. Né? Então, você está fazendo uma diferenciação. Quando se sabe que tanto meninos como meninas são capazes de executar o mesmo tipo de trabalho. Né? Os meninos podem aprender a arrumar uma cama e lavar a louça e não é desonra para nenhum deles, como as meninas sabem fazer, porque foram estimuladas a fazer. E, minha gente, nós somos 52% da população, nós mulheres. E somos a mãe da outra metade. Então, a gente tem que ter esse compromisso e saber educar nossos filhos e nossas filhas, né, em igualdade. Então, essa cultura machista, a gente vê que está presente dentro de casa, está presente na escola e vai chegar até a delegacia. Quando a mulher chega numa delegacia e vai declarar e vai pedir proteção, vai dizer que foi vítima de violência doméstica, o delegado, em vez de aplicar a lei, ele vai aconselhar a mulher a voltar para casa, para que deixe a confusão baixar a poeira,
se comporte de outra maneira. Então começa a dar conselhos para a mulher ser submissa, né? E não considerar aquela agressão que ela sofreu. Isso acontece também quando o policial, que pela lei é obrigado a prender um homem flagrante, quando está cometendo o crime de bater na sua mulher. E muitas vezes esse policial, ao ser chamado nessa comunidade, ele vai conversar com o agressor e vai acalmar a mulher e sai ali sem prender o agressor em flagrante. Muitas vezes porque o próprio policial é agressor na sua casa também. E entende aquela situação, né? E isso vai bater no juiz. E o juiz pega um processo onde a mulher está pedindo uma proteção ou pedindo a punição do seu agressor. E o juiz dá um tempo para que essa mulher repense a sua conduta. E o desembargador, muitas vezes, conversa com a vítima, né? Diz, mas a senhora acha que ele merece mesmo ser condenado pelo que fez com a senhora? Muitas vezes, quando a mulher perdeu, às vezes, a arcada dentária nos socos que recebeu. Mas a cultura machista interfere na nossa sociedade dessa maneira e ainda hoje interfere, né? Apesar da lei, quando os gestores públicos evitam criar as políticas públicas que vão atender a população que sofre violência doméstica. O gestor público, por exemplo, não consegue criar uma delegacia da mulher no município, faz vistas grossas para criar o centro de referência, onde essa mulher vai se inteirar sobre os seus direitos, né? E essa mulher, pelo menos na maioria dos médios e pequenos municípios, não tem onde recorrer para sair daquela situação. E como a violência doméstica ela obedece a um ciclo, que é conhecido como ciclo da violência doméstica, que é aquele que o agressor pede perdão à mulher depois que agride, promete mundos e fundos, apresenteia, pede perdão e se torna uma pessoa, a pessoa que ela o havia conhecido anos antes, pessoa solícita, educada, e depois de um certo tempo a mulher perdoou, botou as boas, está numa nova lua de mel, ele repete o que tinha feito antes. E esse ciclo da violência é que faz que a cada vez que ele aconteça, fragiliza mais a mulher. E vai chegar uma situação que essa mulher não tem mais as condições de lutar para sair daquela situação e muitas vezes é nessa situação que essa mulher é assassinada. Porque ela já não tem, ela já não sabe lutar para sair daquela situação. Nisso os filhos já cresceram, né? Esses filhos, muitos deles repensam essas condutas na sua família no dia de hoje. Por exemplo, já tem uma divulgação muito sobre a lei. E não reproduz essa violência que receberam, mas a maioria deles reproduz essa violência, porque foram educados para serem violentos. Nasceram e sempre observaram essa violência dentro da sua casa. E a educação é isso. A gente repete o que a gente recebe. A gente reproduz da nossa vida adulta aquilo que a gente recebeu na infância, né? Então isso está sendo muito visto depois da sanção da lei, que leva o meu nome. Por quê? Porque a lei determina que os homens, eles também sejam trabalhados, sejam escutados, para que não reproduzam essa violência. Então, esses homens que são presos, muitos deles dizem que
ele foi criado vendo seu pai bater na sua mãe, seu avô bater na sua avó, e isso era normal dentro da família. Então, a questão da educação também é muito importante. E é nesse sentido que eu estou aqui para colocar, além da minha história de vida, né, uma reflexão sobre isso. Do que a gente quer que nossos filhos sejam quando se tornarem adultos, como cidadãos, como pessoas humanas. Né? Porque quem convive com ladrão aprende a roubar. Claro que tem as exceções. Quem convive no lar de violência doméstica aprende a ser violento. E muitos desses agressores que aprendem a ser violentos dentro de casa e que não suportam aquela violência porque o pai também os agride, vão muitas vezes fazer parte da violência urbana. Eles saem de casa e vão se agrupar na rua. E esse agrupamento nunca traz, raramente pode trazer bom exemplo. Né? Aí entra o crime do vício, da droga, da violência em si, do roubo e tudo mais. Então, eu gosto sempre de, antes de falar sobre a minha história, fazer essas considerações que sirvam de reflexão nesse momento. Né? Pode ligar o primeiro. Eu conheci o meu agressor quando eu fui para São Paulo fazer meu curso de mestrado. Eu sou farmacêutica bioquímica, não sou da área jurídica. Eu sou farmacêutica bioquímica e o conheci num ambiente universitário, de amigos comuns. Ele era uma pessoa muito benquista, muito prestativa. E depois de algum tempo que nós convivemos como amigos no grupo, então nós começamos a namorar, né? E eu casei. Terminei o meu curso de mestrado e voltamos para Fortaleza, minha cidade, capital do Ceará. E lá em Fortaleza, a minha primeira filha nasceu em São Paulo, mas as outras duas nasceram em Fortaleza. E lá em Fortaleza, depois do nascimento das minhas filhas, ele conseguiu a sua naturalização de brasileiro. Ele era da Colômbia, né? Estava cumprindo uma bolsa no Brasil. Desse momento em que ele conseguiu a sua naturalização, então eu não mais o reconheci como a pessoa com a qual eu tinha casado. Ele tornou-se uma pessoa altamente tolerante, agressora, né? E vocês não sabem o que é conviver com uma pessoa que você não sabe a maneira com que ele vai acordar ou a maneira de que ele chega do trabalho. Ele vai chegar agressivo, se ele vai acordar agressivo, se vai voltar da mesma maneira ou se vai voltar mudado. E essa agressão, essas agressões mais psicológicas que eu sofria, eram muito em decorrência das violências físicas praticadas contra as próprias filhas. E eu não tinha a mínima condição de tomar uma decisão de separação, nem de denunciar. Porque na época não existia delegacia, nem delegacia da mulher do país. Né? E a violência doméstica era fomentada debaixo de 4 chaves, né? Só para as pessoas mais íntimas. Né? E mesmo assim era corrente os ditados que muitos daqui devem conhecer: ruim com ele, pior sem ele. Né? Mulher desquitada não tem valor, vai ser falada. Né? E aí, por aí, outros tipos de denominações, né? E
eu tinha assim, muito medo, porque o meu agressor era uma pessoa muito musculosa, ele praticava halterofilismo em casa mesmo, entendeu? Mesmo que ele não praticasse, mas a força do homem não se compara com a força da mulher, né? Mas além dele ter a força de homem, ele tinha a força do esporte também. Então, começou a ser divulgada pela televisão um momento em que houve assim, um grande destaque do movimento de mulheres na região sudeste sobre os assassinatos de mulheres que aconteciam pelo fato das mulheres não quererem continuar com os relacionamentos, né? Então, o fato que mais me chamou a atenção na época foi o caso do Doca Street e do Lindomar Castilho, que assassinaram suas mulheres no momento em que elas tomaram a decisão de não mais continuar o relacionamento. E nisso eu me espelhei, né? Eu fiquei com medo de não tomar uma decisão tão drástica e tentei por várias vezes convencer a nos separar. Né? Conversava, nós não temos mais condição de viver juntos, por que é que você não se separa? A gente se separa e tudo mais. Mas ele nunca concordou, ele nunca disse, eu não quero. Ele dizia, deixe de ir, conversa mole. E pronto, ficava nisso, né? E eu continuei o relacionamento. Então, quando foi um dia, eu estava dormindo e acordei com um forte estampido dentro do quarto, que me acordou. Isso era por volta de 6 horas da manhã. Eu quis me mexer, não consegui. Então eu pensei, puxa, o Marco me matou. A minha primeira impressão foi essa. E eu fiquei inerte na cama, sem ter como me mexer, né? Aí escutei barulhos de um ferro de engomar caindo, barulho do jarro caindo também. Aí eu repensei e disse, meu Deus, eu fiz um mau juízo. Isso é um assalto, isso é pancada de gente brigando dentro de casa. Aí depois do silêncio, né? Aí os vizinhos, eu vi os vizinhos na minha casa e me procuraram e eu estava na cama. E tinha um casal de médicos vizinhos que disseram, eu escutava ela dizer, mas ela não tem nada ferida, ela deve estar no choque. Ela alguma coisa aconteceu que ela está em choque. E eles me viraram, e quando eles me viraram, encontraram um rombo nas minhas costas, né, provocada pela arma de fogo, e eu estava perdendo todo o meu sangue para o interior do colchão. Porque na hora em que eu recebi o tiro, eu virei, eu estava de lado e eu caí e fiquei de costas. Eu virei de costas. Aí esses vizinhos foram os que me socorreram, me levaram para o hospital. E por conta dessa lesão, eu passei 4 meses hospitalizada. 2 meses eu passei no Hospital Geral de Fortaleza e 2 meses eu fui para Brasília, o Hospital Sara Kubitschek, porque em Fortaleza ainda não existia, né? Para tentar tentar aprender a me locomover de outra maneira, já que eu tinha perdido a faculdade, eu tinha perdido os movimentos, né? Minha lesão foi uma lesão muito grave. De volta, quando eu cheguei, sim, aí nisso, a versão que foi comentada por ele, foi passada por ele, porque quando aconteceu isso, ele foi encontrado sentado na cozinha da casa, com um pijama rasgado e uma corda de enforcamento no pescoço. Então, a versão dada por ele foi que ele tinha se deparado com 4 assaltantes dentro de casa e que esses assaltantes começaram a lutar com ele e que tentaram enforcá-lo, né? E que depois, eles, quando viram que estava gente chegando em casa,
os assaltantes fugiram e ele foi encontrado dessa maneira. Então a versão que ele contou foi de que tinha havido uma tentativa de assalto à nossa casa. Quando eu voltei para casa, quando eu voltei de Brasília, no caminho ele foi me dizendo que eu não poderia, eu teria que me acostumar com a minha nova condição, mas sem a ajuda da família. E que ele não queria que nenhum vizinho, nenhum familiar meu fosse até a minha casa para tentar as palavras dele, paparicar. Você tem que reagir às suas próprias custas para poder superar essas dificuldades presentes. E quando ele saiu a trabalho, né, então pelas moças que trabalhavam comigo, eu soube de que havia suspeita dos vizinhos e das próprias pessoas da casa de que não tinha havido assalto. Porque muitas colocações não se encaixavam como um assalto. E que as vizinhas, as moças que moravam comigo diziam que havia suspeita de que ele que teria atirado em mim. Mas isso aí foi um negócio que foi recomendado pela polícia para ninguém comentar, inclusive eu, não comentar nada para ele, né? E eu passei cerca de 15 dias nesse cárcere privado, situação em que eu solicitei às moças que trabalhavam comigo que ligassem de um telefone público para a minha família para providenciar a separação de corpos, para eu não perder a guarda das minhas filhas. Porque hoje, no momento em que você chega a uma delegacia, os filhos ficam com a mãe. Se a mãe está denunciando a agressão em casa, automaticamente essa mulher está protegida em cuidar dos seus filhos, para cuidar dos seus filhos. Então eu só poderia sair de casa se eu tivesse, então, a guarda das minhas filhas, que na época tinham entre 6 e 2 anos de idade incompletos. Eu tinha uma bebê de 2 anos, né? Então eu fiquei junto, dormindo com o inimigo, né, nesse período. Eu dormia durante o dia, porque ele saía para o trabalho, e à noite eu passava da noite acordada, mostrando que eu estava acordada, porque eu tinha medo de uma segunda tentativa de homicídio, até por asfixia, porque eu não tinha nenhuma defesa física, né? Mas a segunda tentativa aconteceu de uma outra maneira. Na hora em que eu fui utilizar o banheiro do casal, né, ele me levou até o banheiro para tomar banho, eu percebi que o chuveiro estava passando corrente elétrica. Quer dizer, ele danificou propositadamente o chuveiro. E eu, como eu era proibida de receber amigos, mas toda vida que ele saía de manhã, eu sabia que ele estava no trabalho, aí eu tinha uma vizinha amiga, colega, que ia na minha casa, e junto com as moças que trabalhavam comigo, eu tomava banho na lavanderia, porque era mais fácil para eu chegar até a lavanderia, né, a área de serviço. Aí depois disso eu entendi por que é que ele nunca... Depois que tudo passou, eu entendi por que é que ele nunca tinha tomado banho no banheiro, quando eu estava naqueles 15 dias de cárcere privado. Ele tomava banho só no banheiro das crianças, e eu percebi que o banheiro que ele me levou para tomar banho estava passando corrente. E eu não entrei. E como as moças que trabalhavam comigo ficavam sempre próximas a mim, por causa dessa suspeita, né? Na hora que eu digo, tá dando choque, ela, o que foi? Entendeu? E aí eu me empurrei, segurando na parede do box, e recuei a cadeira de roda para trás. Bem, ele viajou mais ou menos esses 15 dias, no momento em que coincidiu eu receber a separação de corpos, e eu saí de casa com minhas filhas e voltei para a casa dos meus pais, né? E aí começou a minha grande luta por justiça. Eu lutei por 8 anos depois do fato, foi que aconteceu o primeiro julgamento, em 1991.
Então, esse julgamento aconteceu depois de vários adiamentos, o advogado de defesa dele sempre protelando. Eu só sei que houve o julgamento, ele foi condenado e saiu do fórum em liberdade por conta de recursos. Aí esse momento foi o momento que mais me angustiou, mais me deixou cabisbaixa, sem vontade mais de lutar, né? Mas o movimento de mulheres que já estava atuante na minha cidade disse: se você tomar essa conduta, você está fazendo o que os criminosos de mulheres querem, né? Você tem que se fortalecer e vamos em frente, a gente está com você. Aí depois de um ano dessa ausência de justiça, depois do julgamento, eu pensei em escrever um livro e coloquei o nome do livro Sobrevivi e Posso Contar. O livro que está deitado foi um livro que foi lançado em 1994, né? E eu levei para esse livro todas as contradições do réu que estavam no processo, né? Fiz uma análise de todo o processo e contei a minha história com mais detalhes do que aqui, claro, porque contei como eu havia conhecido, o que aconteceu e tudo mais. Então, esse livro foi lançado em 94. E em 1996, o julgamento foi anulado e ele foi novamente a júri, em 1996. Esse livro o livro que está, volte aí, por favor, o livro que está deitado foi em 94 e esse outro, a capa maior, foi relançado em 2010, agora, já refeito com toda a história, inclusive com a lei escrita, né? Então, ele foi a novo julgamento e novamente ele foi condenado e novamente ele saiu do fórum em liberdade por conta de recursos, né? Por 2 vezes. Nesse ínterim, no ano de 97, então, tinha um deputado lá da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia que acompanhava o meu caso pela imprensa e tudo mais, porque nesse período eu nunca deixei de me expor para mídia, de me expor e de assim, ser julgada pela mídia e pela sociedade machista. Vou dizer por quê? Porque no momento em que uma mulher, naquela época, como eu dizia que eu fui vítima de violência doméstica, a pergunta que vinha era o seguinte: o que foi que você mereceu para receber esse tiro? O que foi que você fez para merecer esse tiro? Porque sempre as mulheres, na cultura da sociedade, elas são responsabilizadas pelo mal feito do homem. Quer dizer, o homem, ele agiu dessa maneira porque alguma coisa esta mulher fez, né? E eu tive essa experiência na pele. Eu tive pergunta de repórter como essa. E eu respondia: se você está pensando que eu recebi um tiro porque eu traí o meu marido, não foi essa a causa da meu quase assassinato. Se tivesse sido, eu não tinha o direito de morrer porque traí um homem. Porque vocês já pensaram quantos homens estariam vivos hoje se a mulher matasse os seus maridos que traíram? Então, minha gente, o que eu quero dizer é que a traição tanto dói no homem como na mulher, da mesma maneira. Ninguém gosta de ser traído. As mulheres são mais comedidas pela educação que receberam. E os homens receberam a educação de dizer: vamos lavar a honra. Não é isso? Por isso que a cultura existe.
Então, eu me expus em artigos em jornal, eu me expus nas entrevistas de rádio, eu me expus nos coletivos que eu precisava aparecer, porque eu estava lutando por uma causa certa, eu estava lutando por justiça. E essa justiça que todas as mulheres merecem ter hoje, que a lei dá. Pronto, pode passar. Então, no Rio de Janeiro, tinha uma ONG chamada Segil, que tinha sido recém-criada. E um deputado lá de Fortaleza, que acompanhava o meu caso há algum tempo, teve contato com essa ONG e entregou o meu livro, o primeiro livro que eu havia escrito. E essa ONG entrou em contato comigo, assim, teve talvez de 15 dias. Aí disse: Penha, o seu caso é um caso típico da morosidade da justiça e da manutenção da impunidade dos agressores. Você quer denunciar o Brasil na OEA com a gente? Porque o Brasil já assinou tratados internacionais, já ratificou esses tratados, né? E nunca cumpriu esses tratados que pedem a diminuição da impunidade, mas respeita a mulher em todos os sentidos. Eu digo, na hora. E esse projeto foi para a OEA. Durante 4 anos, a OEA enviou ofícios ao Brasil e em nenhum momento o governo do Fernando Henrique Cardoso respondeu a esse processo. A OEA pediu um posicionamento do Brasil sobre o meu caso. Então, a OEA emitiu um relatório colocando que isso era um caso típico de impunidade e que exigia que o meu caso fosse julgado, fosse concluído e que pudéssemos mudar as leis do Brasil. As leis do Brasil precisavam ser mudadas baseado no que já tinha sido a necessidade ratificada. Isso aconteceu já bem perto do crime prescrever, que são 20 anos de prescrição. E ainda o meu agressor só foi punido, faltando 6 meses para essa prescrição, pelas pressões internacionais. Faltavam 6 meses, foram 19 anos e 6 meses de luta. E o Brasil foi punido e o agressor foi preso. E então, no primeiro governo, né, do presidente Lula, foi feito um consórcio de ONGs pela Secretaria do Ministério da Mulher. E esse consórcio pegou todos os projetos de leis existentes para serem votados e, baseado nos tratados internacionais, elaboraram a Lei 11.340, né, que hoje está sendo divulgado para todas as pessoas e que todas as pessoas se comprometam com essa causa de informar a todas as mulheres os direitos que ela tem. E nós temos um projeto chamado Defensores e Defensoras do Direito da Cidadania, onde a gente leva informações para os locais de grande vulnerabilidade social, capacitando as mulheres líderes dessas comunidades para que elas identifiquem, encorajem e acompanhem as mulheres que estão numa situação de violência e que não têm conhecimento sobre a lei e sobre os seus direitos. Esse curso também é dado nas universidades, já preparando os futuros profissionais da rede de atendimento à mulher. Esse curso, ele já foi desenvolvido em Fortaleza. Nossa coordenadora pedagógica é professora universitária e desenvolve isso na cidade do Recife, né? Então, é um curso assim, onde as pessoas se sentem muito, os universitários se apropriam com muita segurança sobre os direitos da mulher, porque nós precisamos que o profissional da saúde entenda, conheça, identifique aquela paciente que ela é vítima da violência doméstica
para que faça a notificação compulsória, para que, como é que se diz, consiga encaminhá-la a um serviço que dê a segurança dessa mulher voltar para a sua casa, ou para uma casa viva, com outra cidade. Né? Nós temos esse trabalho cultural feito com o Tião Simpatia, né? Que sempre que pode nos acompanha, né? E trazer de uma maneira lúdica, tirar a linguagem jurídica da lei e trazer o entendimento da lei através da literatura de cordel. Praticamente isso, né? Praticamente não, é isso que a gente vai nas escolas públicas, geralmente nessas datas, por exemplo, março, agosto, que é a data da sanção da lei, a gente vai para colégios para falar com os alunos do segundo grau, porque a violência está presente, muito já entre os jovens, a violência de gênero presente entre os jovens, a gente conscientiza, né, da importância da mulher ser respeitada, né, e que o homem faça como o que ele gostaria que fizesse com ele. É a melhor maneira da pessoa saber se está fazendo errado ou não, né? Porque eu acho que o homem não gosta também de agressão. Ninguém gosta de ser agredido. E nós agora estamos no intuito de, pode passar, de trabalhar a 4ª recomendação da OEA, que é fazer com que as escolas, o Ministério da Educação consiga introduzir nas escolas esse respeito à mulher, respeito à questão de gênero, para que a gente possa ver a situação do entendimento de que homens e mulheres têm que ter os mesmos direitos e os mesmos deveres, né? Então, eu estou à disposição de vocês para qualquer fato que não tenha sido entendido, alguma curiosidade que exista, e quero agradecer novamente a hospitalidade e a acolhida aqui do grupo, né, aqui, e muito obrigada. Eu gostaria só de falar uma coisa, e me fazem sempre essa pergunta, e eu não... E de onde é que você tirou força para ter essa luta, né, de 19 anos? Eu tirei essa força das minhas filhas. Das minhas filhas, porque quando eu sofri essa violência, minhas filhas tinham entre 2 e 6 anos de idade completa. E quando o primeiro julgamento aconteceu, minhas filhas já eram quase adolescentes. E eu comecei a me preocupar com a inoperância da justiça, e eu pensei, minhas filhas daqui a pouco vão começar a namorar. E a família do namorado, com certeza vai perguntar quem são os pais da sua namorada. E o garoto ia dizer, é a Maria da Penha, aquela que o marido dela já foi julgado 2 vezes e não foi condenado. Qual seria o entendimento que a sociedade ia ter dessa resposta? Cuidado, porque já 2 vezes que ele vai para a justiça. Essa mulher quer condenar esse homem, porque senão ele já tinha sido condenado, já estava preso. É ou não é? Né? Então, o meu medo era que, aliás, se não tivesse ido para o OEA, teria acontecido, né? No caminho da carruagem teria acontecido. E o meu medo era exatamente esse. Das minhas filhas serem infelizes o resto da vida, por estar levando uma culpa, a mãe dela está levando uma culpa que não tinha, né? E não ser reconhecida essa questão da cultura machista e da violência contra a mulher. Então, graças a Deus, hoje eu tenho 3 filhas casadas e tenho 3 filhos que são casadas com as minhas filhas, porque são excelentes pessoas e que deram forças, inclusive quando eles ainda namoravam, né, nessas questões da violência,
no lançamento do livro, nos eventos. Então, são pessoas que trabalham, inclusive, comigo no Instituto. Né? Era isso que eu queria dizer. Ele ficou 2 anos preso em regime fechado e hoje já está em total liberdade. Aqui no Brasil. Eu queria saber se ele aceitou ter te dado o tiro. Se ele aceitou. Se ele falou para a polícia que ele deu o tiro. Não, eu não falei para a polícia que ele deu um tiro. Não, ele. Não. No livro tem uma parte que fala sobre isso, entendeu? Ele fez uma pergunta a um investigador, que o investigador deduziu que ele queria confessar, mas depois ele recuou. Mas as contradições existentes no livro mostram claramente de que ele foi o autor. Em várias contradições. Mas até hoje ele garante que ele não deu tiro. Não, inclusive, eu vou colocar um fato aí, já que o senhor está perguntando isso. Ele mora no Rio Grande do Norte. Mas ele arranjou outra vítima já no Rio Grande do Norte? Ele já teve mais 2 relacionamentos e no momento da questão do julgamento ainda, né? Atualmente eu não sei, mas a questão do julgamento, como as precatórias tinham que ir, então eu sempre tinha notícia do andamento do processo. Né? E ele conseguiu, no ano em que ele foi preso, ele conseguiu, minha gente, adotar uma criança. Eu não sei o que foi que ele fez para adotar essa criança. E eu dei uma entrevista para a revista Isto É, há uns 4 anos atrás, e a repórter também entrevistou ele. Eu não sabia, inclusive, mas lógico por quê. Quando a notícia saiu, um médico que estava de plantão no hospital público escreveu para a revista e disse: eu atendi a criança que foi retirada da casa dele por conta da prisão dele. Essa criança sofria maus tratos e agressões. Se ele provocava maus tratos com as próprias filhas, se isso estava no processo, como é que um juiz entrega uma criança para adotar? E quando ele foi preso em sala de aula. E ele falou: eu adotei uma criança que está em casa no momento. Aí os policiais conduziram ele até a casa dele. E ele encontrou, e os policiais encontraram essa criança amarrada no braço. Então eu pergunto, e ainda não tive resposta dessa pergunta. No próprio livro essa pergunta existe. Muito bem conhecido depois. Então, gente, nossos juízes, nossos desembargadores, não todos, tá? Mas muitos deles foram criados numa cultura, né? Uma cultura de não conhecer, né? E não sabem usar. Ele é professor universitário. Maria da Penha, eu gostaria de saber que